Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente nesta quarta-feira, uma ótima quarta para vocês, trazendo as últimas novidades do Palmeiras que está se preparando para o confronto contra o Bolívar pela Copa Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário também e vamos aí para o vídeo. Vamos falar do Palmeiras agora. O Palmeiras enfrenta o Bolívar amanhã, 7 da noite. O Palmeiras está muito tranquilo, 100% de aproveitamento. É o líder de seu grupo e quer a primeira colocação geral. Para ver se você continua falando sozinho, tá, 19 horas, é verdade. 19 horas, 7 da noite você vai estar lá. Amanhã eu não tô aqui por causa Ó, a disso. situação no grupo, como tá tranquilo o Palmeiras no grupo G. Nossa. 12 pontos na liderança, o Cerro Porteño vem em segundo com 7, o Sporting Cristal com 4 e o Bolívar... Chegou a cobrança. Gente. Meio de mês, aquele boletão Lógico que não pagou. É cobrança, boletos, multas, com certeza. Vamos falar de futebol e parar com essa bagunça aqui? Centra, volta pra cá, centra. Ô, Hernan, é o momento de o Palmeiras rodar elenco? A Abel tá pensando nisso, já que tá tranquilo. A liderança, né, a gente tava falando até sobre o São Paulo, é importante, mas não é fundamental. Como é que o Palmeiras está lidando com isso? Até porque é líder também do Campeonato Brasileiro, então vai muito bem nas duas frentes. Mas pode ser o momento de fazer alguns testes, de observar jogadores que estão voltando aí de lesão também. Pensando no Mundial já, talvez, ou é demais? Não, acho que nesse caso, no Palmeiras, não cabe muito essa comparação. Por quê? Porque ele já poupou alguns atletas contra o São Paulo, né? O Vitor Roque estava no banco, Ele mudou 5 jogadores em relação ao jogo de quarta-feira. O Paulinho começou jogando, então assim, eu entendo que a manutenção do Paulinho jogando, começando como titular, vai acontecer nesse jogo da Libertadores, já para ele ter o primeiro jogo dele de Libertadores. Mas assim, rodar o elenco, hoje o Palmeiras, do 1 ao 11, na Pedra, tem 12 ou 13 jogadores. Do 1 ao 11 tem 12 ou 13 jogadores. Tô falando o que é real mesmo. Então, assim, o Palmeiras tem essa capacidade de ter um encaixe com mais de um time, mais de um atleta ali no 11, porque o Palmeiras está vindo de um trabalho que tomou muita pancada no estadual, teve muita gente fora e que agora ele está se encaixando muito bem no Brasileiro e principalmente na Libertadores. Eu acho que tem mais que isso, Renan. Vou dar conta aqui, olha só. 13 ou 14? Olha só, o Everton... O Lomba não está nesse caso. Aliás, tem a história do Lomba poder ir para o Fluminense ou não vai para o Fluminense, enfim. Giai, porque o Marcos Rocha e o Mike ficaram fora disso. Gustavo Gomes, Mikael, Murilo e Bruno Fux. Porque o Bruno Fux virou titular da ausência do Murilo e do Mikael. Piquerez, Vanderlan jogou no Paraguai. Mas esquece o Vanderlan, são 7. Aí você tem Emi Martínez e Richard Rios, são os titulares. Sim. Mas o Aníbal joga e o Lucas Evangelista também. Tá jogando. Aí você tem Felipe Anderson. Que no clássico entrou no segundo tempo. Você tem Paulinho, Facundo, Estevão, Vitor Roque e Flaco. O Facundo Então, que você nem tem entrou. 17. Facundo nem entrou. Não entrou porque o 26º jogo seguido vinha ele numa descansou. sequência, né, danada. O Facundo é importante. Por que eu tô falando assim, são 17. Embora a gente fale muito pouco dele, né? Eu digo no geral, né? Eu não pus o Veiga. Ainda tem o Veiga. Eu não pus o Veiga, que certamente está nesse rodízio. Então nós estamos falando de 18 jogadores. O Aníbal Moreno. Com a mesma forma de jogar, eu nem coloquei... O Aníbal passou por aqui. Falei Aníbal com M, Richard Rios com Lucas Evangelista. São 18 jogadores que montam um time que joga com o mesmo padrão tático e técnico. E com desempenho. Sem contar, para mim é muito marcante aquele Palmeiras 1, Flamengo 1 de 2023, em que o Abel fez 4 alterações aos 41 do segundo tempo. Porque, na minha visão, naquele dia, ele achava que se ele tirasse titulares, ele ia perder nível. Ia perder o jogo para o Flamengo, que era mais forte. Hoje você olha para o banco e tem Rafael Veiga, Paulinho, Vitor Roque, se o Flaco estiver lá, ou Flaco, se o Vitor Roque estiver em campo. Você tem Rafael Veiga, você tem Maurício. Evangelista. Você tem Lucas Evangelista, você tem Aníbal Moreno, você Olha tem quantas opções a Mikael, gente está falando aqui desse Palmeiras, hein? Considerando o Murilo titular, que eu ainda considero. É uma janela espetacular que o Palmeiras fez. E eu não estou falando isso pelos resultados. Assim, pode parecer que eu estou aqui resultadista, mas
talvez a maior janela, ou melhor janela do Palmeiras nos últimos anos. O Palmeiras gastou 436 milhões de reais. Nunca tinha gastado tanto dinheiro para montar um time que não é um time. O time é um novo time, como a gente está falando desde o final do Campeonato Paulista, começo do Brasileirão. Vai ser a terceira academia, nem acho que é a terceira, é a quarta. Mas assim, na camisa estava escrito terceira academia aqui atrás. Aquele time acabou. Alguns jogadores permanecem. Sim. Mas aquele time acabou. Como o time de 94 é diferente de 96, o time de 25 é diferente do time de 23. Acabou aquela história. É um novo time. Esse novo time está em construção. Por isso ele vai ser irregular. Por isso ele vai perder para o Bahia. Por isso ele vai jogar bem um jogo e não vai jogar bem outro jogo. É outro time. Mas é um time que é o time de 436 milhões de reais. É a janela mais cara da história do Palmeiras. Gastou muito, mas gastou também porque pode, né? Claro. PVC? Porque é um clube que se estruturou nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos, para conseguir fazer isso e ainda ter um superávit. Entre os times paulistas aí, os grandes, foi o único que terminou o ano passado em superávit. Então, isso é importante a gente colocar também. Aquela tarde ali, Palmeiras deve poupar titulares contra o Bolívar. O que a gente está falando aqui, pelo que eu estou entendendo, não é nenhuma questão de poupar, mas é uma questão de a rodagem do elenco já ser algo natural nesse time, Sim. justamente por ter tantas boas opções, né? Então, rodar já é parte do modus operandi, a partir de agora, do Abel, porque é o melhor ser feito para o clube mesmo. Olha só, durante muito tempo eu ouvi, toda vez que você achava um exemplo na Europa, você dizia, mas esse jogo o time já era campeão. Mas aquele jogo o time já estava resolvido. Tá, pega o caso do Barcelona, que perdeu a vaga na final da Champions. Entre o primeiro jogo 3-3 com a Internazionale e o segundo jogo 3-4 contra a Internazionale, o Barcelona jogou contra o Valladolid com 9 titulares diferentes. 9. Então isso é rodízio. Ganhou do Valladolid 2-1 e foi em vantagem de 4 pontos para o clássico contra o Real Madrid. Contra o Real Madrid, não mudou o time, mas ele preservou 9 titulares contra o Valladolid justamente para poder fazer os 2 jogos seguintes, que eram semifinal da Champions e clássico contra o Real Madrid. Perdeu a semifinal da Champions e ganhou o campeonato no clássico contra o Real Madrid. Tudo na vida tem ônus e bônus, com perdão da redundância aqui. O Barcelona poupou 9 e manteve o padrão. Tomou um susto do Valladolid e ganhou o jogo. O padrão do Barcelona foi o mesmo. Tá tomando gol feito um maluco, é verdade. 3 da Inter, 1 do Valladolid, 4 da Inter, 3 do Real Madrid, 7 mais 3, 10, 11 gols sofridos em 4 jogos. Verdade. Mas ele ganhou o Campeonato Espanhol nesse cenário, poupando 9 num jogo do campeonato. Você vê, né? Mantendo o padrão. Sim. Poupar não representa cair o nível, né? Rodar o elenco é algo diferente. Hernan, para o Palmeiras, a primeira liderança, a primeira colocação geral é fundamental? Ou o Palmeiras, se vier é bom, mas se não, vamos ter outras prioridades, manter a liderança aqui do Campeonato Brasileiro? Como que é visto essa posição para o Palmeiras? O Palmeiras se acostumou, né? A ser o melhor da primeira fase. Não é a primeira vez se isso acontecer nessa fase aqui. 20, 22, 23, 24, 25. 5 vezes nos últimos 7 anos. Não, ano passado não. Não, ano passado não foi. Mas são 5 vezes nos últimos 7 anos. Só não foi em 21 e 24. É muita coisa. É muita coisa. Então o Palmeiras está acostumado. Faz a conta aí, PV. 18, 19, 20. 22, 23, 25. Sexta vez, não é? É que agora seria a sexta, né? 25. Sexta. Sim, então 25. são 5 dos últimos 7. E o Palmeiras se acostumou, e obviamente é bom pela vantagem, pela questão o Palmeiras olha muito mais o lado esportivo e obviamente os recordes ficam aí para o torcedor, né, para a gente aqui discutir, mas o foco do Palmeiras é essa vantagem que dá nas fases decisivas, de você resolver a parada em casa. Então, para o Palmeiras é importante. E o Palmeiras está vendo o São Paulo no retrovisor, sim, viu? Tá vendo. E assim, e internamente no Palmeiras, dizer assim, tem um rival nosso na cola.
que vai pontuar, que vai ganhar seus jogos. Então, vamos fazer aqui o nosso. Então, tem esse olhar da rivalidade em relação a essa primeira fase geral com o São Paulo. Aí, então é interessante, né, ver os dois brigando aí, o São Paulo no retrovisor, o Palmeiras já tá de olho, tipo, opa, deixa eu cuidar do meu lugar aqui, porque senão vem alguém. Bem, no Palmeiras, a gente não tem nem notícia do Palmeiras. A gente fala, vamos falar do Palmeiras, fala o quê? O departamento Qual é a tá notícia? vazio. O departamento tá vazio. Tem mais pontos do que todos os outros 3 do grupo. Todo mundo. Tem uma notícia ruim aí pra gente dar? O Massa, normalmente, ele consulta o jardineiro pra saber quem vai jogar. Não, o jardineiro tá vendo que adubo que ele tá pondo. Não, então eu cuidei aqui. O Massa está olhando as datas da Copa do Mundo de clubes, meus amigos. Pra ver quando que ele vai viajar. Cara, que saudade que eu tenho do Alborguete, né, bicho? Você lembra? Ele dá uma paulada na cabeça. Essa vez. Vamos ouvir, pelo menos vamos ouvir o Bruno Fux. Vai gritar campeão pra ele? Vamos gritar. só ouvir. Quando nós vamos gritar? Vamos ouvir o Bruno uma Fux, data. vai falar o quê? A situação aqui está horrível e tal. Bruno Fux falando que realmente o clima tá péssimo. Que não é parente do Argel Fux, sabia? Não é. Vamos ouvir o Bruno Fux. Sim, estou muito feliz, né, de estar aqui. Tem sido prazeroso demais. Fui muito bem recebido, como eu falei. A gente chega na cautela, com cuidado, vendo onde está chegando, mas foi muito bem recebido. Já me sinto em casa, me sinto à vontade e ganhando é melhor ainda, o clima fica muito bom. E é seguir trabalhando, seguir evoluindo, que a gente tem coisas boas aí pela frente. Apesar de já estarmos classificados, né, a gente almeja aí ser o primeiro no geral, que facilita para a gente decidir em casa, né? A gente tem até semifinal aí para decidir em casa. É muito importante isso, decidir em casa na Libertadores, peso da competição. E quanto ao Bolívar, é uma equipe de tradição, né, na Libertadores, é uma equipe muito forte, boliviana. Vai vir, tem chance de classificar ainda, né? Então acho que eles vêm para dar a vida e jogar em casa no Allianz é muito especial. A gente vai estar de volta aí, a gente pretende os 3 pontos de novo. Campeão! Campeão! Você viu a cara de tensão do Bruno Fux? Eu fiquei com... Realmente uma tensão. O Bala saiu ainda da posição. Ainda ele inventou que, não, porque tem um time de muita tradição na Libertadores. Bolívia fora de casa, vocês estão de brincadeira. Na Bolívia, com altitude, é duro mesmo. Não tem notícia no final do Palmeiras. Sai de lá. Vamos deixar claro isso. A notícia no Palmeiras é que não há notícia. Abraço, satisfação. Ele tá respirando, deixa ele. Vai, Marcelo. Não, vamos lá. Pro jogo ainda é cedo, né? Amanhã vai ter uma visão mais clara. Do que? Do time? Vai fazer uma diferença, realmente. Tô preocupado. Eles estão entre Maurício, Veiga ou... Tô preocupado se vai ser o Maurício, o Veiga, Vitor Roque. O Vitor Roque ou... E o Fidic. Não para com isso, para me provocar. Já foi 45 minutos, não, 1h15 disso. Fala. Eu queria dizer que eu já estive na situação de você. Eu saber. Eu sei. Sim. Então, bom, vamos lá, não gosto nem de lembrar. Cada uma é Tony Gato, é Darinta. Vamos lá. Bons tempos. Aqui bons tempos você, né? Vai. Nicolinha Ratchop, Manzini, futebol é momento. E Tome Ferro do 15 de Jaú. Aqui, ó, Nelson Duque. Bom, vamos nessa. Pro jogo de quinta-feira, Marcos Rocha, Veiga e Murilo devem jogar muitos minutos. Eu não vou falar que serão titulares, como vão começar o jogo, porque algum engraçadinho vai fazer o recorte, vai dizer, não sabe nada, ele está antecipando o time. Não, eu estou indo pela coerência do que tem sido até aqui. Então, o Maurício, coloco o Maurício também nessa, Maurício, Veiga, Marcos Rocha e Murilo devem ter muitos minutos, grandes minutos, enormes minutos, tá? Existe a perspectiva de uma pausa para o Giai e para o Estevão, inclusive, porque ele tem terminado jogos muito desgastados. Como ele fez para o Facundo, estava jogando tantas, Exato. aí parou um pouco. Exato. Então o Facundo joga. Provavelmente sim, ou dependendo de Maurício e Veiga se jogarem os dois, também não. E também eu tenho quase que 100% de certeza que veremos Paulinho e Vitor Roque. Porque o Vitor Roque foi poupado no último jogo e o Paulinho vem gradativamente ganhando minutos, né? Então, os primeiros jogos eram 35 minutos. Se ele não sentiu nada
deste jogo que ele jogou 60, ele jogou 60. Ele deve começar de novo jogando com o Vitor Roque, com o Maurício Veiga, com o Evangelista e Martínez, Marcos Rocha, Murilo, o Gomes não sai, e aí resta saber se vai Vanderlan ou Piquerez. Imagino que vá o Vanderlan, porque o Piquerez também está com uma alta quilometragem aí. E a notícia é importante hoje para a gente ficar ligado. Talvez hoje, no final da tarde, tenhamos novidades. O Hugo Cajuda, que é o empresário do Abel e do Jardim também, Leonardo Jardim, técnico lá do Cruzeiro, deve estar chegando hoje, ou já chegou, né? E a gente sabe que o empresário, quando vem ver o seu pupilo, ele não vem começar uma negociação de renovação de contrato. Essa negociação já está acontecendo há algum tempo, como muitos jornalistas têm falado sobre isso, e eu também, principalmente o nosso palestra, o Gustavo Soler aqui da casa, o site Nosso Palestra, com o Léo Bulara. Vocês conheceram o Bulara, que esteve aqui, são profissionais excelentes. E o que ontem pintou? Um dos auxiliares do Abel quer voltar para Portugal, porque a família dele não veio. É o Zé Martins. Não, quem? Aquele que estava na coletiva. Não, esse é o João Martins, não. Está Não é esse. completamente adaptado, o filho dele chama Vasco, está com a camisa do Palmeiras. Se bobear, o João Martins não sai mais daqui. Não volta mais. sai mais daqui. Ele adora pastel de feira, toda hora você vê ele comendo pastel na feira e tal. Mas um dos auxiliares está aqui, ali nessa discussão. O Palmeiras gostaria que essa renovação fosse assinada antes do Mundial. O Abel quer esperar o Mundial. No começo do ano, diante de todo aquele barulho que existia para fora do Palmeiras e não para dentro, que poupa time, reveza, que a gente demorou para entender o que ia acontecer. Exatamente. Não havia muito clima, ambiente para se discutir isso, né? Mas agora esse ambiente está de volta e pode acontecer uma renovação até 26, que é a minha aposta, com algum gatilho para 27. A diferença, a minha perspectiva assina antes ou depois do Mundial. Essa que é a minha dúvida neste momento para renovação de contrato. Para ele faz sentido não querer até lá. Porque se ele faz uma boa campanha, um monte de time gigante na Europa trocando de treinador, se ele faz uma boa campanha, ele pode ser chamado aí por não sei se dos 5 maiores da Europa, mas pode ser chamado. Então acho que ele deixa aberta talvez essa possibilidade. E veja, agora, lembrando que ter contrato assinado não resolve nada, né? Não, mas aí tem multa. Exato. Só trazer informação passo a passo como está caminhando. Tá? A informação do Cajuda aqui no Brasil é do Nosso Palestra. A informação que eu estou trazendo aqui tem um dos auxiliares que está ali, puxa, saudade da família, a família não veio. E tem essa questão dessa possibilidade de ter um gatilho aí, que eu não sei qual tentei descobrir, não sei qual uma renovação automática para 27. A presidente Leila Pereira, ela é determinada, vocês conhecem bem, né? Ela quer terminar o mandato dela com Abel Ferreira e a comissão técnica. Dito isso, a gente só pode dar mais uma vez no grito, né? Vamos. Se ele renovar. Então, vamos lá. Dada essa explanação toda que o Abel pode ficar até 2027, a gente tem que gritar novamente. Campeão! Campeão! Né? Diante Deu certo pro Juaninho. Uma notícia importante, falei, vai acontecer alguma coisa aí, sei lá, alguém tá machucado. Não. Abel renova até 2027. O grito está estabelecido e já aconteceu. Agora a gente vai decidir qual ele será direcionado. Exatamente. Qual das 3 competições ao longo ele será direcionado. 4, né? Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e o Mundial. Tem Mundial. Eu sinto no olhar de vocês. Não é. Nós estamos felizes por você. Eu já estive aí. Você lembra bem? Você lembra bem onde eu estive? Encontrei Márcio. 2014. Conta. Enquanto o Palmeiras é campeão, o Corinthians vive dias turbulentos. O Memphis está lesionado. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Bolívar, o próximo adversário do Palmeiras na quinta-feira, em jogo válido pela 5ª rodada da Copa Libertadores da América. A partida será no Allianz Parque. Como podemos ver na imagem, estou trazendo aqui a tabela
do grupo do Palmeiras, né? Líder com 12 pontos, seguido do Cerro Porteño com 4, e Sport Cristal também com 4. O Bolívar, por incrível que pareça, está na lanterna com 3 pontos. Se acreditava que a equipe seria pelo menos a segunda colocada devido a jogar na altitude. Então eles vêm para esse jogo contra o Palmeiras precisando da vitória e vai dar muito espaço para o time de Abel, com certeza, ter mais facilidade para sair vencedor nessa partida. Estou trazendo um recorte das últimas 5 partidas do Bolívar, tanto pela Copa da Bolívia, como no Campeonato Boliviano e na Libertadores. São 3 vitórias e 2 derrotas. Neste domingo, eles jogaram contra o Clube Aurora fora de casa e venceram pelo placar de 2-0. Agora estão se preparando para esse confronto contra o Verdão. Estou trazendo aqui a classificação do Bolívar, lá no Campeonato Boliviano. Está na segunda colocação, 18 pontos, 6 vitórias e 1 empate em 7 jogos no campeonato. Ou seja, é uma equipe que sempre briga pelo título, consequentemente todo ano está na Libertadores, né? Já em confrontos pela Copa Libertadores contra o Palmeiras, são 5 jogos, 4 vitórias do Palmeiras e 1 vitória do Bolívar. Essa vitória, inclusive, foi entre as finais do Campeonato Paulista da temporada de 2023. Essas são as informações aí do Bolívar. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!